Aê, seus bonitinhos, sejam todos muito bem-vindos. O que foi? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje tenho um convidado especial. Esse cara aqui é um cara que foi funcionário público há muitos anos, certo? Isso aí. Fala um pouco de você. Hoje eu tô com 37, né, Bruno? Então, desde os 19 eu já trabalhava no serviço público, né? Desde os 20 como concursado. E aí até os 23 eu trabalhei como concursado num cargo de segundo grau. E aí dos 23 e pouco até agora os 36, até dezembro de 2019, eu trabalhei como procurador federal, né? Que é um cargo que é um salário de R$402 mil por ano, e vitalício, garantido para a vida toda, né? É uma carreira... Quando você fala vitalício é o seguinte, você nunca ia perder essa boquinha. Não, nunca é. Estabilidade. Nunca. A palavra que todo mundo ama. Você está com 37 anos. E isso quer dizer que você ia aposentar nesse cargo. E ganhar até os 90, 100 anos de idade. Ganhando 400 e poucos mil por ano. Subindo sempre. Garantido. Garantido. É uma carreira jurídica que muitas pessoas, né, eu acredito que uns 99% dos brasileiros gostariam de estar ali, né? E que foi muito ralado para passar nesse concurso. E que foi muito ralado, né? Eu estudava muito, trabalhava desde cedo. Na época, quando eu entrei, eu imaginava que essa era, enfim, era o que eu tinha que fazer na minha vida, né? Porque eu não tinha outra referência, não tinha referência de empreendedorismo, nem referência de ser empresário, né? Certo. Então, só que com o tempo foi passando e eu comecei a ver que aquilo ali não fazia mais sentido para mim, né? Que toda vez que eu percebia que eu estava num lugar que que a gente fala, eu era um prostituto, né? Então, prostituto é todo mundo que trabalha, mas para trabalhar e fazer dinheiro tá se fudendo, certo? É isso aí. Tá. Porque... a questão da estabilidade também, né? Quando eu entrei nesse público, né? O Bruno foi a pessoa que mais me ajudou nisso. A questão da gente acreditar que nós estamos entrando por estabilidade, né? No serviço público. Na realidade, não. A gente está entrando por medo de ou falta de confiança, ou medo de ou que vai acabar, ou a escassez, que um dia vai faltar emprego, que vai... Eu levei 13 anos para me tocar disso, né? Quer dizer, eu levei uns 10 anos para me tocar disso e mais uns 3 anos para criar coragem para pegar um papelzinho, né? Pegar um papel iluminado tipo aqui, não dá para mostrar, mas para pegar um papel e assinar o papel. A pergunta mais interessante quando se trata de prosperidade, de vida mesmo, é a seguinte, né? Se hoje não existisse no mundo dinheiro, não existisse dinheiro no mundo, mas você precisasse, vamos dizer, cumprir uma carga horária de 8 horas em algum lugar, você tivesse tudo que você tem, tudo que você quisesse, mas você trabalharia numa coisa e não receberia por aquela coisa. Ou seja, você trabalharia de graça, porque você já tem tudo. O que é que você faria, né? Você continuaria fazendo o que você faz hoje, né? E quando eu respondi essas perguntas para mim, eu vi que eu estava mentindo para mim mesmo. E quando nós mentimos para nós mesmos, não tem como ter prosperidade na nossa vida, não tem como ter felicidade, não tem como ter bons relacionamentos, realização, o que você quiser, saúde. Então, quando eu vi que eu estava mentindo para mim mesmo, eu disse, tá na hora de eu parar de mentir. Então, foi um processo que levou aí 3 anos, porque você imagina... eu trabalhava o quê? 2, 3, no máximo 4 horas por dia, e em casa, sendo meu próprio chefe, tendo a minha cota de processo para fazer, e o salário todo mês, 30 e poucos mil reais, todo mês entrando na minha conta. Todo mês, 30 mil reais. Então, são R$1.000 por dia, né? Para você ficar em casa de chinelo trabalhando. Tendo férias, né, Bruno? Estabilidade, sem se preocupar com precisar gerir equipe, precisar se preocupar com corona, com crise, com pandemia, com nada. Era uma situação muito confortável. E mudar numa situação confortável é muito mais difícil que mudar numa situação de desespero, né? Qual que é mais fácil o ser humano mudar? É mais fácil o ser humano mudar pelo amor, ou seja, eu percebi que eu tenho que fazer mudança, estou tendo consciência da mudança, ou é mais fácil o ser humano fazer mudança pela dor? Sempre pela dor, né? Eu acho que e agora, 90% a gente age para fugir da dor e 10% para buscar o prazer, né? Você está ficando doente, você está ficando mal, seu filho está doente, a sua empresa está quebrando, alguém chorou, alguém morreu, e aí você fala, chega, eu tenho que mudar. É mais fácil, porque aquilo é um empurrão. O Nico é o seguinte, a vida dele estava boa. A mulher dele arrebentando na internet, fazendo um trabalho incrível. Ele morando no lugar que ele pode, fazendo um trabalho incrível. Inclusive, teve uma época que saiu uma pesquisa de produtividade na área dele, ele era um dos caras mais produtivos. Sim, só para você saber, ele não era um procurador federal que... É o que mais... eu sempre fui mais que o dobro do que o segundo colocado, né? Então, em termos de produtividade. Ou seja, ele trabalhava como procurador federal, ele trabalhava muito, porque gostava do que fazia, respeitava o que fazia. Porém, para ele, um salário de 402 ou 7? 402 mil por ano, fora benefício, garantia de estabilidade... Não é uma coisa que qualquer um de vocês pode chamar de dor, né? Eu ganho só 400 mil por ano e eu preciso trocar. O que deu em você? Como que foi isso que você falou? Cara, nenhum dinheiro
muda a minha vida. Como foi o processo de mudança pelo amor? Porque, de novo, mudar pela dor é mais fácil. É que eu não enxergo. Quando você não consegue mais enxergar uma mudança ali na frente, sabe? Hoje nós estamos em 2020. Quando chegou ali em 2017, então eu já estava há 10 anos. Esse dia eu falei essa história, que eu levei 10 anos trabalhando como procurador federal sem gostar muito, nos últimos anos odiando. Certo. E aí, depois que eu decidi, eu levei 3 anos ainda, de 2017 até final de 2019, para assinar o papel de exoneração. Tu mesmo, né? Quantas vezes eu perguntei para ti, Bruno, me ajuda, Bruno, me ajuda. Até que um dia o Bruno falou para mim, acho que em 2017 ou 2018, lá num que o Camós estava junto lá num restaurante de São Paulo, lá depois do MEP. E aí eu falei para ti, Bruno, tu precisava me ajudar com essa questão de missão de vida para eu largar a carreira de procurador federal. E aí tu falou assim, ó, enquanto tu estiver lá e a tua energia estiver dividida, tu não vai conseguir, tu já sabe a resposta. E eu sei que muitos de vocês que estão aí, vocês já sabem a resposta do que vocês precisam. Só que você não age. Enquanto você não agir, não tem como. Você vai estar sempre olhando em prospectiva. Em prospectiva não muda nada, porque é só no campo mental, é só na ideia. E a sua vida é feita de ações. Então, quando você age, que você consegue olhar para... E eu falei assim, cara, quer saber de uma coisa? Não dá mais, entendeu? Eu não consigo mais ficar só no campo mental. Mas se eu sair, pode acontecer uma crise. Só que hoje eu olho para trás, é como se aquela vida, e eu honro muito, eu consagro, eu agradeço muito, por quê? Porque me possibilitou durante 13 anos criar um laço financeiro. Aí vamos fazer uma parada. Aí é o conceito de escada do sucesso que a gente sempre fala. As pessoas estão no trabalho horrível. Você quer trocar de trabalho horrível, você tem que honrar o trabalho horrível. Isso, exatamente. Você tem que amar o trabalho horrível. Enquanto você não honrar o trabalho horrível, porque, trabalho horrível, ganhava tanto por mês. Não, mas espera aí. Era um trabalho prostituto, que ele ganhava muito bem. Ele é uma prostituta de luxo, ou um prostituto de luxo. Mas, ainda assim, estava acabando com a saúde dele. Até porque com essa latinha que eu tenho, acho que eu estava sendo bem pago até, né? Vamos falar isso aí bem baixinho para ninguém escutar. Eu passei a perceber que não existiria mudança na minha vida se eu não mudasse. E essa mudança não é ficar pensando. Esse dia eu falei essa história que eu levei 3 anos para assinar um papel numa aula com a Amanda e uma pessoa escreveu assim: meu Deus do céu, que vergonha levar 3 anos para criar coragem para assinar um papel. Mas eu me orgulho que eu levei 3 anos e que eu consegui assinar o papel. Porque tem pessoas que ficam 30 anos criando coragem e não criam e não assinam o papel. E aí quando chegam no final da vida, elas olham para trás e dizem: eu podia ter feito tal coisa. Olha só, Bruno, durante a vida delas, elas ficam assim: se eu fizer tal coisa, eu acho que vai dar certo. Elas ficam no C. O C é um pronome condicional. Quem estudou português tirava 10 que nem eu sabe. É um pronome condicional. Se eu fizer, se eu fizer, se eu fizer. Elas ficam a vida inteira no C. E não fazem. Só pensam. Quando chega no final da vida delas, o que elas fazem? Elas olham para trás e aí muda. Nossa, eu podia ter feito tal coisa. Eu podia, que isso eu acho que é futuro do pretérito. Não sei se você fala português ou não. Bosta nenhuma, então, português. Elas vão do C, eu fizer... E no fim, elas não fazem e no final elas voltam pro nossa, eu podia ter. E aí bate o arrependimento. E pra mim, a dor do arrependimento de não ser, que nem tu fala, né? Não ser quem, não ser tudo que eu nasci pra, não ser hortelã, né? Que nem tu fala, eu sou plantador de árvore e de chá também. Pra mim, essa dor foi ficando insuportável. É questão de valores, né? A gente tem valores na nossa vida. Você pode dizer que é uma culpa? Putz, eu sei que eu sei, eu faço o que eu faço, e eu não tô agindo, eu tô sendo vendido pelo dinheiro. Exatamente. Então eu pensei nos piores cenários. Qual que é o pior cenário que pode acontecer? Qual que é o melhor cenário que pode acontecer? E mesmo no pior cenário, eu vi que eu ainda, entre aspas, né, eu vou ser forte aqui, eu não ia morrer de fome. Antes de conseguir, o que eram travas para você? Era a pressão do seu pai, que sempre foi um funcionário público? Era a pressão da família? Era a sensação que ia perder uma coisa irreversível? Medo de passar fome? Quais eram os bloqueios que você tinha para fazer? Porque aqui é o seguinte, vamos lembrar, você sair de uma coisa infernal, insuportável, que paga pouco, você tem uma motivação maior. Agora, você sair de algo que paga um salário de 400 e poucos mil reais por ano, que não vai te demitir, não é uma dor. Mas eu quero saber de você, o que era a pressão, o que passava, o que te travou por mais tempo? Quais eram as travas que você tinha? A pergunta é uma pergunta excelente, né? Eu fiquei muito tempo pensando nisso. A principal coisa, muito maluco, né? Porque a gente está estudando prosperidade desde 2008, 2009, né? Desde o Randy Gage lá, os primeiros livros, né? Que a gente começou a estudar. E era medo, né? É escassez pura. É medo que vai faltar. Tipo, eu nasci numa família muito boa, com condições, nunca faltei nada, mas sempre aquele medo. Quando eu me toquei que eu tinha entrado no serviço público, não era em busca da estabilidade, mas era para aliviar um medo meu de que podia faltar no futuro. É louco isso, né? Ganhando o salário que eu ganhava, mas eu vi que existia esse padrão.
Então era não sei como é que tu chama aí, né, Bruno? Se é uma crença limitante, crença, uma crença, né? É um conjunto, né? Uma crença é um fiozinho da teia de aranha. 2 crenças, 2 fiozinhos. E a gente tem várias crenças que viram teia de aranha. E essa teia de aranha ela é o predador, o inseto para ali, o bichinho para ali, e é a morte. No nosso caso, esse conjunto de crenças ligados ao medo, um medo, eu tenho medo que vão me assaltar, é um medo forte. Eu tenho medo que vão me assaltar, vão me sequestrar. Eu tenho medo de... Aí começa a juntar os medos, a pessoa fica totalmente aterrorizada. Então quando a gente trava e não consegue fazer o que a alma está pedindo para fazer, vem o sentimento de inapropriado, de estar fora da missão, aí vira culpa, aí que vira doença. E é por isso que eu sempre digo que você aguenta 2 anos só fora da sua missão de vida. Ou sua missão de vida não é um projeto que vai iluminar a sua vida, mas é uma coisa que está mais alinhado com quem você é, com seus princípios e valores. Então o que impede a gente são crenças, essas crenças que cada um você tem que ir desenraizando com as técnicas fortes. Aqui a gente trabalha com a Aura Money, que é a técnica mais poderosa que tem. É poderosa para vencer crise. A Aura Master também, né? E então eu me perguntei, eu percebi essa questão da escassez, né? Que era um medo que vai faltar. A questão familiar não era, porque graças a Deus assim não tem. Eu sei que muitas pessoas têm essa questão da como é que chama, desse laço familiar, toda essa coisa de cobranças e eu não, graças a Deus a minha família, meu pai e minha mãe são muito tranquilos em relação a isso. Além dessa questão da escassez, foi também a questão de tipo, nossa, todo o esforço que eu fiz, tipo o desapego, né? Vamos dizer assim, desapegar e abandonar todo o esforço que eu fiz, porque dos 19, 20 até os 23 eu simplesmente não tive vida, né? Eu tive fibromialgia, eu tive insônia, me deram faixa preta para depressão, caramba todo, por quê? Porque eu trabalhava 8 horas por dia, estudava de noite, estudava sábado, estudava cadeiras de janeiro, fevereiro, julho, que nem um louco. Eu fiz a faculdade de Direito em 4 anos, né? Era 5 anos, acho 5 anos e meio, eu fiz em 4. Então com 22 anos eu estava formado, já tinha matado ali. Porque era tudo muito rápido, né? Eu queria aquilo, eu queria liberdade financeira e liberdade profissional. Liberdade financeira e liberdade profissional. E eu conquistei isso com 22 para 23 anos. 23 anos quando eu entrei. Então, eu me perguntava assim, nossa, mas eu vou abandonar tudo isso agora? Só que daí quando eu me toquei que eu estava com medo de abandonar o que eu já tinha passado, eu estava no mesmo tempo abandonando um futuro que eu não podia prever, que com certeza vai ser muito melhor do que o meu passado. Então, aí eu consegui inverter esse desapego. O medo que eu tinha de abandonar o passado, eu transformei numa oportunidade para aproveitar um futuro, entendeu? Então, acho que foi isso, mas a questão da escassez mesmo, que era um medo que eu tinha, né? Quantas vezes tu falou comigo e falou, e aí, Nicão, quando é que vai sair lá? Quando é que vai sair lá? O nome disso é crença na escassez, é nome. Quando alguém falar pra você, mas filho, não troque o certo pelo duvidoso, mas mulher, não troque o certo pelo duvidoso, você vai falar assim, vou trocar o certo pelo duvidoso sim. O certo, que se eu continuar nesta linha, eu vou ficar doente, mal, ferrado, medíocre, pelo duvidoso, que talvez eu não fique, ou talvez eu fique medíocre. O certo pelo duvidoso, vocês têm que inverter o padrão. É certo que se eu continuar assim, eu vou ficar doente. É certo que se eu ficar assim, eu não vou ver a minha missão. É certo que se eu continuar nesse trabalho, eu vou continuar medíocre. É certo que se eu continuar nesse trabalho, eu vou ser menos do que nasci para ser. Pelo duvidoso de que, se eu mudar, talvez eu tenha algum problema. Se eu agir nesse trabalho, talvez eu não fique tão feliz. Aqui é certo que eu vou ficar infeliz. E aqui pode ser que eu fique infeliz, porque a vida está cheia de desafios. Então, esse certo pelo duvidoso, eu concordo plenamente, mas é invertido. É certo que se você continuar num trabalho mediocrizante, que essa palavra não existe, é um trabalho que te torna medíocre fica na média, sabe? Tá tudo bem, as pessoas na média, elas não fedem, não cheiram. A Bíblia fala, até a Bíblia fala, né? Ou é gelado ou é fervendo. Se for morninho, eu te vomito. Vamos junto, um grande beijo, fique com Deus, ótimo final de semana. Valeu! Olá Bruno, olá Patrícia, toda a equipe Luz da Serra. Meu nome é Kathleen Karine Franzen. Eu sou de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Eu trabalho atualmente como atendente. Minha irmã ela tem uma loja de móveis novos e usados. E há 2 anos atrás ela me chamou para trabalhar com ela. E estou até hoje. Minha vida antes e depois do Aura Money. Antes eu era uma pessoa que apenas existia. Era atormentada pelos meus próprios pensamentos. Meu passado me perseguia, estava a todo instante presente. Pessoas que faziam parte do meu passado. Eu não conseguia perdoar por conta de muita coisa que aconteceu. Então eu vivia presa
no meu passado, sofrendo com os meus pensamentos, não conseguia parar emprego nenhum, eu tinha muitas brigas com a minha mãe, morava com ela também, né? Eu, meu marido, os meus 2 filhos. Então, a convivência com a minha mãe, principalmente, era como se fosse uma luta diária, muitas brigas, muitos desentendimentos e por aí vai. E depois do Aura Money, eu tô conseguindo me encontrar, a minha autoestima, ela realmente mudou, tá uma coisa incrível, tá entrando dinheiro, tô recebendo dinheiro extra, meu salário aumentou, a partir do mês que vem, agora de abril, eu vou receber um valor a mais, né, esse aumento de salário. Meu marido também subiu de cargo, recebeu um aumento. Então a minha vida mudou completamente. Estou em paz com o meu passado, com as pessoas que fazem parte dela, estou vivendo hoje o meu presente e eu realmente estou muito feliz. Hoje moro num apartamento, né, alugado, mas realmente em cima do meu trabalho, né? Então é uma coisa muito boa, assim, eu morar em cima do meu trabalho, tem uma coisa que não há transtorno de ônibus, transporte, eu só desço, já estou no meu trabalho. Então, e muitas coisas estão acontecendo de bom. E eu realmente estou muito feliz. E a dificuldade que eu realmente tinha muita dificuldade mesmo, que a Aura Money me ajudou, foi por conta do meu psicológico. Meus pensamentos eram muito presos ao meu passado. E era um turbilhão de pensamentos e que realmente eu tinha como crenças. E realmente eu consegui me libertar disso e eu estou muito, muito, muito feliz. Gratidão. Gratidão ao Bruno, Patrícia, a toda a equipe Luz da Serra. Um beijo, até mais. Já na Maratona da Riqueza, as coisas começaram a mudar. Eu recebi dinheiro inesperado de clientes que eu nem imaginava que me iam pagar algum dia. Simplesmente se ligaram e depositaram na minha conta. Eu já achei aquele estranho e já me deu muitas esperanças. Aí eu fui percebendo como eu tinha crenças limitantes em relação ao dinheiro e como isso bloqueava minha prosperidade e como eu ficava esperando uma fórmula mágica para resolver meus problemas. E liberando essas crenças limitantes, as coisas começaram a fluir e devagar as coisas já estão acontecendo e eu estou muito mais feliz, muito mais esperançosa. A minha vida realmente mudou, eu sou uma outra pessoa. E isso está atraindo oportunidades e ideias novas na minha vida. Porque sempre que a gente conversava de dinheiro, eu ficava nervosa e a gente acabava brigando. E isso já mudou. Hoje a gente faz planos, a gente consegue planejar melhor as coisas. E tudo isso eu devo graças à Aura Money.